As tensões no Oriente Médio vêm se mantendo desde o momento em que o Ayatollah Ali Khamenei e o presidente Massoud, eles decidiram que haveria uma retaliação contra Israel após os israelenses, segundo as alegações do Irã, atacarem Ismail Haniyeh, o líder superior político do Hamas, o líder terrorista, ser morto em Teherã, dentro da capital e dentro da casa dos ayatollahs, dos iranianos. E isso marcou uma grande afronta que colocou uma espécie de insegurança entre os próprios ayatollahs, em que, de forma militar ou secreta, por ações secretas, nenhum indivíduo, independente do seu grau de instrução, seu nível político, seu nível militar, dentro propriamente do Irã ou fora, estaria escapando ou não seria alvo direto, por exemplo, do Mossad ou de outros agentes militares de Israel. Ou seja, não haveria nenhum esconderijo, não haveria nenhuma nação que pudesse blindar e proteger qualquer terrorista que tivesse promovido uma ameaça e ataque direto contra Israel. Isso significa que as tensões ainda estão crescentes, no entanto, elas estão sendo gerenciadas. Então, quando eu venho colocar aqui que as tensões no Oriente pode acontecer um ataque ou uma guerra a qualquer momento, então fica com uma espécie de ping-pong. Eu venho, coloco isso, coloco que as tensões estão cada vez mais crescentes no Oriente Médio. Em outro vídeo eu volto aqui e falo que a situação ela está sendo gerenciada por árabes ou por americanos, tentando intermediar esse possível conflito que pode ser que estoure a qualquer momento no Oriente Médio. Então, é uma espécie de ping-pong? Sim, mas isso preciso falar para vocês que isso é geopolítica, tá? São as relações políticas, as relações entre nações na Terra. Isso significa que tanto eu quanto outros analistas, jornalistas, canais, emissoras dependem de informações que vêm desses comandos, que vêm, é claro, das autoridades desses países que estão em vias de fato, que estão causando um choque entre eles, Israel, Irã. Então, é importante destacar aqui que nesse momento, uma guerra de grandes dimensões no Oriente Médio seria uma última gota no extravasamento que poderia ocasionar um colapso energético em todo o mundo e assim piorar, por exemplo, as condições econômicas hoje no Reino Unido, na França, na Espanha, por exemplo, também na Rússia, inclusive na China e também nos Estados Unidos. Então percebam que as maiores potências, elas estão de olho no Oriente Médio e não é à toa que elas estão trabalhando nesses bastidores para tentar evitar esse conflito de grandes dimensões. Não é à toa que Estados Unidos, Egito e Catar estão se encontrando quase que diariamente na tentativa de evitar uma escalada e um ataque dos ayatollahs que só prometeram não atacar Israel, ouçam só prometeram não atacar Israel, então eles têm apenas uma alternativa, caso Israel cesse esse conflito em Gaza contra os palestinos. Então é a nossa sede de vingança em troca das vidas dos palestinos, segundo os ayatollahs, os iranianos. Então, de fato, sendo encabeçado essa tentativa nos bastidores de reduzir esse conflito e reduzir essas tensões, deixo aqui que recentemente, na segunda-feira, o secretário de Estado Antony Blinken disse que essas conversações com Egito, Catar e Irã estão sendo muito bem trabalhadas e avançadas. E ele disse que então eu acredito que seja um tom já cansado, um tom ali de diálogo em seus últimos momentos, em que este é o momento para encerrar o conflito e libertar os reféns de Gaza. Ou seja, Blinken sinalizou que o Irã está então disposto
a negociar, e Israel também, mas não chegar ainda a uma conclusão vital realmente dessas questões. Então seria mesmo que Israel e Irã estivessem plenamente formando um acordo entre eles, intermediados, é claro, por Egito, Catar e Estados Unidos? Eu não sei, não sabemos até então. Se você acha que isso é possível, deixe nos comentários para nós trazermos aqui à luz do debate o que vocês acham. E é claro que eu vou buscar sempre trazer essas informações que vocês me deixam aqui nos comentários para elaborarmos aqui uma síntese completa, de uma análise completa sobre a situação no Oriente Médio. E por que os Estados Unidos estão tão apreensivos de uma guerra no Oriente Médio? Né? Não foi à toa que o Biden e o Austin, o Lloyd Austin, o secretário de Defesa, eles ordenaram um aparato naval, um aparato de esquadrão aéreo compostos ali em grupos de ataque baseados em porta-aviões dos Estados Unidos, da Marinha Americana. Cerca de 25% de toda essa frota, de todo esse poder bélico americano, atualmente estão presentes no Golfo Pérsico e no Mediterrâneo, a região também do Mar Vermelho, no Golfo de Aden. Então isso significa que os Estados Unidos estão, sem dúvida, não se blindando, mas buscando diminuir essas tensões e mostrando ali uma dissuasão frente a essas ameaças iminentes que pode eclodir a qualquer momento. Então, de fato, por que essa preocupação tamanha dos Estados Unidos? Não só dos Estados Unidos, mas também da própria China, que vem tentando ali entrar mais em contato com os persas, intermediando uma redução dessas tensões. Os russos também, junto com o Catar, junto também com os persas, com os ayatollahs. Né? Sabe por quê? No Oriente Médio existem 5 principais nações produtoras e de grandes reservatórios do quê? De petróleo e seus derivados, após o processo de refino e produção e assim por diante. Por exemplo, a Arábia Saudita, o Iraque, os Emirados Árabes Unidos, o Irã e o Kuwait são grandes produtores de petróleo no Oriente Médio. E vejam só, eles fazem parte da OPEP, que são mais de 10 membros que compõem a Organização dos Países Produtores de Petróleo e, é claro, junto com a OPEP+, o que seria a OPEP+, outras nações que não fazem parte daquele conglomerado de estados membros permanentes, os maiores produtores, né, de petróleo do mundo, grande parte está no Oriente Médio, inclui a Rússia, por exemplo, que muda essa terminologia para OPEP+. Então vejam só, uma guerra lá no Oriente Médio seria catastrófica para todos esses envolvidos, inclusive os Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. Porque a OPEP é a maior controladora de petróleo, a maior controladora do preço do barril de petróleo do planeta. E se eles diminuem a produção, aumenta o preço, porque a demanda ela vai continuar ou até aumentar e a oferta ela vai diminuir. Então é a lei da oferta e da procura. E ouçam só, os Estados Unidos recentemente solicitaram para a OPEP, alguns países árabes da OPEP, a reduzirem o preço, é claro, do petróleo, aumentando a sua produção. Então não, claro, diretamente falar, ó, baixe esse preço aí. Não, aumentem a quantidade de barril de extração dia, por favor, para que a nossa balança aqui comercial, o nosso poder de consumo no país melhore e a administração Biden seja melhor reconhecida pelos seus americanos, porque o galão de combustível de gasolina, por exemplo, estava aumentando, o preço dos alimentos estava aumentando e assim aumentando a impopularidade de Joe Biden. E não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Então, não é à toa que os Estados Unidos estão colaborando com essa proteção de Israel. Não porque eles querem, de fato, proteger Israel no sentido bélico, propriamente dito da palavra,
mas uma dissuasão para que o Irã não realize um ataque. Não realizando um ataque, não vai haver uma guerra regional. Porque se realizar um ataque, seja de qual for a sua dimensão, Israel não vai ficar quieta, vai reagir. E os Estados Unidos, como a história mostra e também como o seu interesse mostra em relação a Israel, vai ajudar a defender Israel e, porventura, se os grupos de procuração dos persas, dos ayatolás, atacarem as bases, unidades americanas em região como Iraque, Síria, vai haver, sem dúvida, uma resposta americana e que pode causar ali um extravasamento desses limites de intervenção americana e que poderia, sem dúvida, chegar até o Irã. E assim as consequências seriam terríveis. Não foi à toa que o Irã tentou buscar ali apoio na organização dos países islâmicos, que reuniu até mesmo a Arábia Saudita, países da África, para tentar remediar isso e tentar fazer com que eles fiquem do lado dos persas, mas os árabes falaram que não vamos se envolver nisso, você junto com Israel ou com outros países, por exemplo, Egito, Catar, Estados Unidos, precisam trabalhar na possibilidade de que não haja uma tempestade como esta, que tudo pode indicar que haja uma tempestade regional, uma guerra regional. Então, orientamos vocês, os ayatolás, a aceitarem essa proposta dos Estados Unidos em não atacar mediante uma aceitação por parte de Israel em acabar com essa guerra em Gaza, por exemplo, e também terem os reféns de volta para Israel, como se fosse assim, um cessar-fogo total, legítimo, através de acordos mútuos de ambas as partes, em troca da não escalada das tensões entre Israel e Irã e evitar, é claro, um choque regional em todo o Oriente Médio e uma guerra de grandes dimensões que poderia, sem dúvida alguma, afetar toda a economia do planeta, afetar todos os recursos energéticos do planeta, tanto na demanda quanto na oferta. E, sem dúvida, resultaria em um colapso econômico, principalmente dos Estados Unidos e, como efeito dominó, no planeta inteiro. Inclusive, é importante destacar que nações como Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, como também o Iraque, possuem acordos de joint ventures com as empresas americanas. Então, indiretamente, os americanos se tornam, é claro, os grandes produtores e exportadores de petróleo do mundo, está ali entre os maiores por conta dessas joint ventures. Espero que tenham gostado dessa análise. É uma análise baseada nos fatores do Oriente Médio e as suas consequências. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.